neste banco, eu não quero ficar só ouvindo. É verdade, ficar só ouvindo é um desequilíbrio, mas não ouvir nunca é problemático. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Quantos nessa manhã estão com seus ouvidos abertos para receber? Para ouvir tem que ter o ouvido aberto, tem que ter um coração responsivo, crer. E quando você tem esse coração aberto, esse ouvido liberado, então a fé de Deus vai entrar dentro do seu coração. E é o que vai acontecer nessa manhã no nome de Jesus. Põe sua mão no seu coração. Diga, nesta manhã, eu declaro que os meus ouvidos estão abertos. Digo, meu coração está liberado para receber a palavra de Deus. Diga, eu creio que a fé de Deus vai transbordar no meu coração. Diga, eu rejeito todo obstáculo para receber do Senhor. E eu declaro que serei alimentado e serei abençoado pelo poder de Deus e a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos diante de Ti nessa manhã. Não viemos aqui, ó Deus, porque é o nosso costume, porque é o nosso hábito religioso. Estamos aqui porque temos fome de Ti. Temos fome do Senhor. E sabemos, ó Senhor Jesus, que Tu és o verbo de Deus. Tu és a palavra viva. Queremos comer do Senhor nessa manhã. Dá-nos do Teu pão. Dá-nos da abundância da Tua mesa, da Tua casa. Ó Deus poderoso, clamamos ao Senhor nessa manhã. Ó Deus, que não haja confusão na mente, mas haja uma mente esclarecida. Que não hajam palavras distorcidas, mas que haja clareza para recebermos do Senhor, no nome de Jesus. Domingo passado, os irmãos sabem, a gente, porque é pregador, a gente tem aquele ego, né? De chegar aqui e responder as perguntas dos irmãos. Domingo passado não respondi nada, porque eu não sabia responder nada. Mas é bom, a gente pelo menos tem a humildade suficiente de reconhecer que há coisas que estão além da nossa capacidade, além da nossa explicação. Entretanto, é importante que você entenda o seguinte: a doutrina da eleição é bíblica. A doutrina de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo é bíblica. Diga, eu creio que eu fui escolhido por Deus. Diga, não fui eu quem o escolhi, mas Ele me escolheu. Diga, antes da fundação do mundo, Ele me conheceu pelo nome e me escolheu. Amém? Os irmãos creem nisso? Agora não me pergunte como é que Ele escolheu, baseado em que Ele escolheu, porque eu não sei. Só sei de uma coisa: Ele não escolheu você porque você era melhor do que ninguém. Só sei de uma coisa: a escolha dele é baseada na sua graça. Ninguém merece coisa alguma. Se Deus manda alguém para o inferno, Deus é justo e Ele não pode ser condenado por fazer isso, porque ninguém merece ir para o céu. Mas se Ele resolve escolher alguém para estar com Ele, Ele também é justo, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer, se compadece de quem Ele bem entende. Deus é Senhor. Sabemos que Deus nos escolhe, mas também sabemos uma outra verdade, que nós temos liberdade de escolha. Então, se alguém vai para o céu, vai porque Deus o chamou e escolheu. Mas se alguém vai para o inferno, vai por decisão própria, por deliberada obstinação e rebeldia contra Deus. Porque não é da vontade de Deus que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno. Como conciliar essas duas verdades, de fato está além da minha compreensão. Mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Por um lado, ela diz que Deus escolhe, Ele é soberano e ninguém pode se gloriar diante dEle. Por outro lado, ela declara também que nós temos liberdade de escolha, que nós temos livre-arbítrio e vamos ser julgados de acordo com as escolhas que nós fazemos. Ele falou para Israel: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe a obediência para que vivais. Ele mandou Israel escolher. Por quê? Porque Deus espera que nós façamos isso. Quantos dizem amém sobre isso? Deus é soberano. Mas deixa eu dizer algo para você: tenha muito cuidado para não tentar analisar as coisas na ótica de Deus, porque você não é Deus. Nós não somos Deus. Eu sei que existem pregadores e teólogos que amam essa doutrina da predestinação e tentam analisar tudo a partir dela. Entretanto, se você o faz, você vai incorrer em problemas. Por que vai incorrer em problemas? Porque você vai desconsiderar completamente o lugar do homem. De fato, tudo começa em Deus. Tudo é por meio dele. Mas Deus, na sua soberania, resolveu agir através do homem. Nós somos hoje instrumentos de Deus na terra. Portanto, tenha muito cuidado com essa postura. Deus já escolheu os que devem ser salvos. Não vou nem pregar. Não, para que orar? Deus já sabe quem é que tem que fazer. Deus é soberano. A sua oração não altera, não afeta em nada. Veja, são conclusões erradas. Conclusões erradas. Deus de fato é soberano, mas o céu só vai ligar
se a terra ligar primeiro. A terra tem de conhecer o coração de Deus. E uma vez conhecendo o coração de Deus, liga na terra para que a vontade de Deus, que é soberana, seja feita. Deus nunca pode ser frustrado, mas Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos e aos seus profetas. Deus não pode ser frustrado. Uma vez que Ele estabeleceu fazer algo, Ele vai fazer, mas não fará nada a não ser através da sua igreja. Portanto, não podemos nos omitir. Quantos entendem o que eu digo nessa manhã? Não podemos ter uma postura passiva. Há igrejas que são contra jejum, são contra a guerra espiritual, são contra a oração. Não que eles não são contra orar, mas a prática deles mostra que eles ignoram ou não veem vantagem na oração, não veem mérito nisso. Não é verdade? Quer dizer, há igrejas que ignoram os dons, e como diz Paulo, há até aqueles que desprezam profecia. Por quê? Porque tem uma postura radical, uma postura de fatalista, determinista, de que tudo já está determinado e eu não escolho nada, não participo de nada. Isso é um extremo. Portanto, como conciliar essas duas vontades? A vontade de Deus e a vontade do homem. De fato, isso é um mistério. É um mistério que eu não sou capaz de sondar nem desvendar para os irmãos, mas que é uma verdade bíblica. Deus é soberano. No final, até o diabo só faz aquilo que Deus permite que ele faça. E nós também, homens, no final das contas, está tudo determinado. Entretanto, nesse cenário que Deus monta, você tem liberdade de escolha. E você vai prestar conta de cada palavra e de cada ato que você pratica, porque você o faz deliberadamente e livremente. Estão me compreendendo nessa manhã, irmãos? É por isso que Paulo começa o capítulo 10. Vamos começar lendo o capítulo 10. Ele diz assim: irmãos, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam... Veja, o capítulo 10 é uma continuação natural do capítulo 9. No original não há essa divisão de capítulos. Portanto, se você é uma pessoa que tem o costume de ficar lendo versículos separados, como se cada versículo fosse completo em si mesmo, você tem dificuldade de compreender a Bíblia. Então veja, não existe essa interrupção aqui no original. Então o capítulo 9, ele flui para o 10 livremente. Eu falei para os irmãos que o capítulo 9, 10 e 11, são 3 capítulos que Paulo trata de uma questão: por que que Israel não creu? Por que que Israel, sendo o povo de Deus, não se converteu, não cumpriu esse plano e propósito maravilhoso de Deus? Então, no capítulo 9, Paulo responde algumas questões, já falei na aula passada, os irmãos podem depois comprar a fita. Mas no capítulo 10, ele continua. E é interessante que cada capítulo começa com Paulo falando de uma súplica. No capítulo 9, ele fala: olha, eu desejaria ser anátema, amaldiçoado por causa do meu povo, se isso resultasse na salvação deles. E aqui no capítulo 10, ele começa dizendo: olha, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu encargo, Deus sabe da minha súplica em favor deles, os judeus. Esse deles aqui são os israelitas. Deus sabe da minha súplica em favor deles, para que sejam salvos. Então preste atenção, Paulo cria na doutrina da predestinação, meus irmãos. Cria ou não cria? Cria. Mas Paulo está fazendo o que aqui pelos judeus? Orando para que eles fossem. Então, você não é mais teólogo do que Paulo, você não é melhor do que Paulo. Você não pode achar que sabe mais do que Paulo sabia, que tem revelação mais profunda do que a dele, porque está aprendendo através do fundamento do apóstolo. Então preste atenção, se Paulo, que era Paulo, que tão claramente definiu a doutrina da eleição no capítulo 9, se ele mesmo está aqui com encargo no coração, clamando a Deus para salvar o seu povo, quem somos nós para ter aquela postura passiva e dizer: Deus já escolheu uns e rejeitou outros, não compete a mim orar por ninguém? Engano seu, ore, interceda, muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo. Se Deus vai salvar alguém, Ele o fará, porque o seu povo se colocou na brecha, na posição de sacerdote, para clamar pela salvação desse povo. Eu dizer para você, se o Senhor vai levantar uma grande igreja nessa cidade, se o Senhor vai levantar um grande povo, um numeroso exército nessa cidade, Ele o fará, porque Ele vai encontrar em nós, em mim e em você, sacerdotes dispostos a se colocarem na brecha, para que a mão dEle possa salvar as almas. Quantos querem se colocar na brecha para esse propósito? É o que Paulo está dizendo, ele está nos mostrando, esse é o padrão. Deus quer que você o faça. Nós somos pelo crescimento, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E Deus tem muito povo nessa cidade para ser salvo ainda. Eles não sabem, mas Deus já determinou: esta cidade vai conhecer o poder e o mover de Deus. Já tem conhecido, vai conhecer na medida maior.
já têm provado, provarão uma medida maior. Eu sei que é assim, sei no meu espírito que o Senhor fará de nós um povo grande, um povo numeroso. Sei que o Senhor fará de você um sacerdote maduro, alguém que de fato tem encargo de amor por aquelas vidas que estão sofrendo e que estão perdendo. Paulo chegou ao ponto de dizer, eu mesmo queria poder ir para o inferno, se ao ir para o inferno eu pudesse salvar todos os que estão lá dentro. É claro que foi só uma hipótese, era só um desejo insano dele, mas que mostrava o coração. Porque aquilo que está no coração de Paulo é o que estava no coração de Jesus. Só que Jesus cumpriu literalmente. Ele desceu ao inferno para salvar as vidas. Amém, meus irmãos? Vamos dividir o capítulo de uma maneira didática. Do versículo 1 até o 4, trata de um tópico. Do versículo 5 até o 12, ou até o 13, outro. E do versículo 14 até o final, outro. São 3 partes específicas. Vamos ver a primeira parte. Os líderes, se quiserem pegar o esboço, poderão pegar depois. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, é para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com... Aqui Paulo coloca uma coisa interessante. Ele fala assim, olha irmãos, eu sei que os judeus, o meu povo, eles têm zelo de Deus. Eles têm um zelo, um temor de Deus. Só que o que eles têm não é com entendimento. Portanto, preste atenção. Quero que você seja bem atento, porque são princípios tão sutis, mas que dizem respeito a cada um de nós. Primeiro, o zelo tem que vir acompanhado de entendimento. Entendimento. Existem algumas combinações que são terríveis. Eu diria até que são malignas. Sinceridade só não é suficiente. Porque se você pode estar sinceramente errado. Ontem estava na feira, fui à feira, e as pessoas, elas sabem, elas me conhecem. E é interessante, eu parei numa banca, e eu estava lá naquela banca, a feirante, ela é crente de outra igreja, ela sempre me dá um pedacinho de doce, amostra grátis, eu sempre gosto de ir nessa banca. E os irmãos estão rindo de quê? E eu estou lá conversando com ela, negociando lá um queijo e tal. Aí apareceu uma cliente. E eu percebi que ela ficou me olhando assim. Eu falei, ela está me conhecendo, mas eu vou fazer de conta que não sei de nada. Mas ela começou a puxar a conversa, e ela conversando com a outra. Ela dizia para a outra mais jovem, minha filha, deixa eu dizer para você uma coisa. Beleza não é nada. Dinheiro não é nada. O que importa é você ter uma religião. Não importa qual religião, mas tem uma religião. E eu olhando, falei, não tem nada a ver com isso, né? Eu estou ensinando essa loucura. Aí, eu percebendo que ela... Sabe quando a pessoa fala e te olha e vê sua reação? Falei, eu não vou discutir na feira, isso não combina com o meu biotipo. Aí, ela pegou, voltou. Aí ela não aguentou, né? Ela falou, não é assim, pastor? Falei, até sabe que eu sou pastor? Não é assim? O senhor também não concorda com isso? Que não importa a religião, o que importa é que está buscando Deus. Eu não me contive. Eu falei, eu não estava quietinho no meu canto, nem queria pregar. Eu falei para ela, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, isso com um sorriso nos lábios, me é peculiar. Se a senhora tomar um remédio errado, tomou com toda sinceridade, com toda sinceridade, se eu tomar um remédio errado, esse remédio vai curar a senhora? Ele disse, não, claro que não. Eu falei, mas a senhora acabou de pregar agora que o importante é tomar remédio, não interessa qual. Não foi isso que ela falou? Tome remédio, qualquer um, Valgina, Melhoral, tome AS, tome Buscopan. Ela está pregando é isso. E o risco de tomar um remédio, e o remédio até matar você, porque remédio tem esse negócio, ele pode fazer bem ou ele pode matar. Remédio é uma coisa perigosa. E aí bateu aquele constrangimento, não é? Porque ela insistiu no argumento, mas agora tolo. Agora ficou tolo, ela caiu na tolice. Deixa eu dizer para você, essa mulher tinha zelo? Eu acho que ela tinha. Ela queria honestamente ensinar a menina que estava do lado dela. Eu acho que ela ensina até honestamente, com sinceridade lá para os seus filhos, para os seus netos. Ela já é uma senhora de uns 50 e poucos anos.
Eu acho que ela honestamente faz. Irmãos, não creem que ela era honesta? Eu creio. Alguém que ensina para os seus filhos: meu filho, você tem que ter uma religião. Você tem que buscar Deus em algum lugar. Eu creio que ele é zeloso. Eu pergunto a você: esse zelo é com entendimento, irmãos? E adianta zelo sem entendimento? Eu acho que você tem na sua casa alguém assim. Pessoas que honestamente estão lá acendendo a vela para as almas. A sua avó ou a sua mãe, sua tia, que faz isso, você acha que ela faz com zelo? Faz. Ai daquele que chegar na hora que ela está ali, fazendo aquela coisa com zelo. Ela honestamente acha que é para Deus, mas é com entendimento, meus irmãos. Deus aceita? Deus não aceita zelo sem entendimento. Essa semana alguém chegou em mim, não me lembro quem, dizendo que um parente deles, ou uma parenta deles, estava rezando 1000 Ave Marias por dia. Quem que me contou isso? 1000! Ali o irmão. Quando eu ouvi, eu falei: Jesus querido, tem alguém mais zeloso do que isso, ô Jornande? Você não acha que é zelosa essa pessoa? Você não acha que ela tem um temor de Deus lá no fundo do coração? Que ela realmente acha que tem que agradar a Deus? Você não concorda comigo? Foi o Jornande que me contou essa história. Eu acho que alguém que reza 1000 Ave Marias, ele quer Deus. Eu acho que ele é zeloso. Ele tem zelo. Agora eu pergunto para você: é com entendimento? Não é. Você acha que Deus está lá do céu irado? Você rezou 1000 Ave Maria, vou te mandar um fogo, vou consumir. Deus não está não. Deus está com o seu olhar compadecido, dizendo: não precisava de nada disso. Não precisava de nada disso. É zeloso, é sincero, é honesto, mas está faltando entendimento. Entendimento. E é isso que o texto está dizendo aqui. Assim eram os judeus. E deixa eu dizer algo para você, meus irmãos. Zelo sem conhecimento, compromisso sem reflexão, entusiasmo sem compreensão e entendimento adequado, produz fanatismo. Isso é fanatismo. Alguém que vai para a Trindade de joelho, alguém que sobe aquelas escadarias todas, de joelho com a cruz nas costas, ele na verdade, talvez você possa achar que aquilo lá é folclore, é cultura, mas aquilo lá para Deus chama-se fanatismo. Zelo sem entendimento produz fanatismo. Tem muita gente lá fora que é assim, fanática. Eles falam que nós somos, mas é eles que são fanáticos, porque isso é fanatismo. Agora, há fanatismo dentro da igreja também? Há. O que é? É o zelo sem entendimento. É um zelo que não é baseado em entendimento. Alguém chegou em mim esse tempo atrás, eu não sei de onde ele era, mas ele viu ali na porta vendendo algumas coisas. Veja, eu não posso impedir ninguém de vender coisa alguma aí fora. As pessoas podem vender. Algumas vendem para angariar fundos para ir para o encontro ou coisas assim. Mas a igreja mesmo, a única coisa que a igreja faz é vender os livros, que é com um propósito muito nobre. Mas o irmão chegou aqui, ele viu a livraria, ele viu o balcão fazendo inscrição, ele viu o povo lá fora comendo e vendendo, foi tomado de um zelo. E ele me disse: porque o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Falei: e a mim também, nós estamos nós dois consumidos, agora mesmo. Porque ele ficou tão nervoso. E ele taxou a nossa igreja: isso aqui é uma Babilônia. Vocês profanaram a casa de Deus. E falou tanta coisa. Os irmãos não acreditam que o povo me fala isso, né? Me falam, na bucha. E eu fiquei olhando para ele, tadinho. Honestamente, ele é zeloso. É crente, é salvo e zeloso, mas é fanático. Não é zelo com entendimento. Não tem bom senso. Conheci uma irmã que ela anda com um óleozinho dentro da bolsa. Onde ela chega, ela passa o óleo antes de entrar, na hora que sai. E ela mesmo disse, quando ela ia em restaurante chinês, que tinha lá aqueles dragões, já viram aquele negócio? O chinês gosta daqueles dragão, aquelas coisas, não é? Ela disse assim, discretamente, ela molhava o dedinho dentro da bolsa, ia lá, agora posso comer. Eu imagino, ela não falou, mas eu imagino que era para queimar o dragão. O fogo vai consumir suas entranhas, porque esse óleo tem muito poder. Deixa eu dizer para você uma coisa, essa irmã, ela faz isso com zelo? Faz. Alguém que carrega um óleo consagrado dentro da bolsa e não esquece nunca de passar o óleo nos lugares estratégicos, é alguém zeloso. A pergunta a você, é com entendimento, irmãos? Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Todas as vezes que a sua fé ficar absurda,
toda vez que a sua fé ficar tola, toda vez que a sua fé ficar, desculpa perdão a palavra, mas imbecil, virou fanatismo. Se você não é capaz de explicar o seu comportamento, explicar a sua fé, pare com o que você está fazendo. Porque Deus é um Deus de bom senso. Deus é um Deus que também é coerente. Tudo aquilo que Deus manda fazer na palavra, Ele explica o porquê. Ele diz as razões. Paulo é tão coerente, quando ele fala, por exemplo, e ele condena, por exemplo, que as pessoas se unam com a prostituta. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 7, ele não diz simplesmente, olha, vocês não vão dormir com a prostituta porque isso é errado. Não, ele dá uns motivos. Ele explica, olha, quando vocês se unem com ela, vira uma só carne. Então tudo que está nela passa para vocês. Olha, você é habitação de Cristo. Como é que você pode pegar você, que é habitação de Cristo, e unir com ela, que é habitação de demônios? Como é que você faz essa união? Isso é uma blasfêmia, é um sacrilégio. Quer dizer, Paulo dá a ordem, mas ele explica o porquê. A Bíblia não é um livro dogmático, que apenas manda fazer e não dá o entendimento. Portanto, a sua fé tem que ser cheia de entendimento, tem que ser cheia de bom senso. Quanto mais a pessoa cresce em Deus, mais ela é coerente, mais ela é livre, mais ela é lúcida, mais ela fala com clareza, e as explicações dela são lúcidas, e ela é livre. Quanto mais zelo, sem entendimento, mais escravizada é a pessoa, mais tensa, com mais medo ela fica, e isso produz como resultado fanatismo. Portanto, há fanatismo também dentro da igreja. Existe lá fora e existe aqui dentro. Você é alguém que está sujeito a isso. Se você tiver um zelo, sem entendimento, você consegue explicar todos os seus comportamentos? Você consegue explicar a sua fé? Você consegue explicar todas as coisas que você faz? Você não fica tolo. Então, os irmãos, vou dar uma palavrinha aqui para o Abel, né? O Abel toda hora fala, erga a sua mão. Eu já fico louco quando erga a mão. Mas eu fico pensando, será que quando ele manda você erguer a mão, você sabe o que está fazendo? Você não sabe, é zelo sem entendimento. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não sabe o que significa erguer a mão, para que você ergue? Você tem que saber. Pode até ser que no começo você faça, porque você pensa que faz parte da liturgia. Mas depois para e pergunta, fala que por que toda hora tem que erguer a mão? Por que eu tenho que fazer isso o tempo todo? Depois pergunta, mas será que tem mesmo? Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, isso é importante. Qual que é o valor daquilo? Bater palma. Eu tenho que bater palma quando está cantando o corinho? Ou não tenho que bater palma? Entende? Quer dizer, se eu faço por fé, por zelo, ou faço apenas porque é gostoso, agradável? Eu não vou responder essas perguntas, quero que você responda. Sua fé tem que ter bom senso. Sua fé tem que ter lógica. Quanto entende o que eu estou dizendo nessa manhã? Porque senão as pessoas lá fora vão ouvir e vão ver você fazendo coisas e vão perguntar por que disso? O que significa essa fé sua na prática? Esse comportamento seu na prática? Se você não consegue falar, isso é zelo sem entendimento. Os judeus tinham isso. Tinham zelo, mas não tinham entendimento. Avançando. Verso 3. Então vejam, eles conheciam a Deus, mas o conhecimento deles não era perfeito, não era completo, não era um conhecimento lúcido, não era um conhecimento claro. Como resultado, o zelo deles não era aceito diante de Deus. E no verso 3, nós vemos por que eles falharam nesse zelo. Olha o que diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então Paulo fala assim, olha, eles têm conhecimento de Deus, só que o zelo deles é um zelo sem entendimento. Por quê? Aí ele fala, porque desconhecendo a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo fala 3 motivos então, para esse zelo ser rejeitado. Primeiro, ignoraram a justiça de Deus. Ignoraram o padrão da justiça de Deus. O método de Deus justificar o homem. Como é que o homem é aceito diante de Deus? Uma vez que eles não sabiam, que eles ignoraram, eles estabeleceram uma maneira própria de se aproximarem de Deus. E eles estabeleceram então a chamada justiça própria. É mais ou menos o que muitas pessoas fazem. Entende? Talvez você, seu marido, seu irmão, seu pai ou sua mãe, sejam pessoas até zelosas. E eles querem agradar a Deus. E eles estabelecem então um padrão. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bonzinho para agradar a Deus. Só que, ao estabelecer esse padrão,
eles estão ignorando o padrão de Deus, e Deus não vai aceitar. Entende o que eu estou dizendo? Isso acontece também com o crente. O ímpio, ele tenta fazer boas obras. Ele quer fazer boas obras, porque fazendo boas obras vai ser aceitável diante de Deus. Mas o crente também, às vezes, estabelece outros padrões de ser aceito diante de Deus, que não é o padrão de Deus. Nós somos aceitos por causa da justiça do Senhor Jesus, não por causa da sua própria. Depois de jejuar 40 dias, você não se tornou mais santo do que era antes, porque a sua santidade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Sabe, depois de você jejuar tantos dias, você não vai estar mais perto de Deus do que estava antes, porque você se aproxima não por causa do jejum, mas por causa do sangue. Não há mérito em nós, não há glória nenhuma em nós, é tudo pela graça. Esse é o padrão de Deus de justificação. Se jejuamos, se pregamos, se ajudamos as pessoas com a cesta, se damos lá a roupa para o frio, se fazemos obras, já não o fazemos para sermos aceitos diante de Deus. Fazemos porque já fomos aceitos. As boas obras apenas expressam que já fomos aceitos. Não é por elas, não é por meio delas. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? E o que é pior? A terceira coisa. Depois que Israel conheceu a maneira de Deus, eles não sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quando eles ficaram sabendo que não precisavam de fazer penitência, que não precisavam de fazer boas obras, que não era rezando 1000 ave-marias por dia, que não seria fazendo essas coisas todas que seriam aceitas por Deus, o que eles disseram? Não, que absurdo. Você está me ensinando uma coisa muito fácil, não tem que fazer nada. É assim de graça. É só porque Jesus já morreu? Não, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que fazer minha novena, eu tenho que fazer lá a minha promessa e tenho que cumpri-la, eu tenho que fazer cada dia o terço, se eu não fizer não serei aceito. Veja, no começo eram ignorantes. Por serem ignorantes, estabeleceram um padrão para si. Eu vou ser aceito pelas obras. Mas depois, quando alguém falou para eles, deixaram de ser ignorantes, só que não aceitaram. E essa rejeição é que impede de ter comunhão com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Abandona seu esforço humano. Abandona suas obras humanas com o intuito de ser aceito diante de Deus. Nós somos aceitos por causa do Senhor Jesus. A justiça de Deus hoje é essa. Antes o homem tinha que guardar toda a lei para ser justo. Hoje tem que guardar só um mandamento. O mandamento é crer em Jesus. A Bíblia fala que é crer para dentro de Jesus. Uma vez que eu creio em Jesus, essa minha fé é tomada como justiça. Porque essa é a única exigência que Deus faz. E se é a única exigência, eu estou cumprindo ela, para Deus eu sou inteiramente justo. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Quantos estão me compreendendo nessa manhã, honestamente? Bom, vamos avançar. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Vamos dizer isso juntos? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O que significa essa palavra fim aqui? Eu sei que os irmãos não gostam muito de original grego, mas nesse caso aqui o original bateu muito com o português. A palavra fim, ela pode significar duas coisas. Não pode? O que significa o fim da lei? Pode significar que a lei acabou. Mas pode também significar o quê? Finalidade. Não é assim? Porque o fim último, ou a finalidade da lei, é Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? E na verdade, as duas coisas são verdadeiras. Esse é o fato. Você pode aplicar de todo jeito que vai estar sendo correto. Cristo é o fim da lei. O que significa isso na prática? Primeiro, para quem estiver anotando. O que significa Cristo, o fim da lei? Significa que Ele é o cumprimento da lei. Cristo é o fim da lei porque uma vez que a lei apontava para Ele, através de normas, mandamentos, cerimônias, rituais, ofícios e ofertas, uma vez que a lei continha tudo isso, e essas coisas todas apontavam para Ele, então todas essas coisas se cumpriram em Cristo. Entende o que eu estou dizendo? Na lei tinha um sacerdote, não tinha? Ele é Cristo. Na lei tinha que sacrificar um cordeiro, não tinha? Esse cordeiro era Cristo. Na lei tinha a arca da aliança, essa arca era Cristo. Na lei tinha uma festa, o sábado, ou o dia do sábado, esse sábado é Cristo. Na lei tinha o juízo, se alguém deixasse de cumprir um mandamento, tinha uma punição, pois Jesus já levou toda a punição e toda a maldição. Tudo que estava na lei se cumpriu em Cristo. A lei era apenas sombra, Cristo era a realidade. Por isso Paulo disse, Cristo é o fim da lei. Se cumpriu nele.
Amém? Segunda coisa, o que significa Cristo ser o fim da lei? Significa que ele terminou a lei. A lei termina com ele. Não que a lei acaba. Preste atenção que eu estou falando aqui da lei com o intuito de ser salvo. A lei jamais acaba, porque a lei do Senhor é perfeita e é eterna, não passa. A lei é apenas a expressão do caráter de Deus. Mas veja, a lei como caminho de salvação acabou em Cristo. Quando Cristo veio, acabou, porque Ele é o cumprimento. Ele se tornou tudo que Deus planejou que o homem fosse. Ele se tornou tão perfeito quanto Deus estabeleceu que ele fosse. Assim, que acontece o quê? A lei se cumpriu nele, e ele agora é a nossa lei. Então, por que o crente foi liberto da lei? Porque o Senhor Jesus, Ele é a lei. Ele é a nossa lei. A sua lei agora não está escrita em papel. A sua lei agora habita dentro do seu espírito. E essa lei ensina você o que deve e o que não deve fazer. Essa lei é o Senhor Jesus. Então a lei terminou em Cristo. Você vai ter que escolher duas maneiras de chegar diante de Deus. Ou por meio de Cristo. Cristo é o fim da lei. Por quê, pastor? Quer dizer que se eu creio em Cristo, eu não tenho que fazer mais nada de bom? Não é bem assim. Não é que na sua vida não tem mais padrão. Tem o padrão. Só que o padrão agora não é exterior. É um padrão escrito no seu coração. E essa pessoa que é viva vai ensinar você toda a verdade. O Espírito Santo vai conduzir você a toda a verdade. E é claro que quando ele conduzir a toda a verdade, ele vai cumprir o padrão da lei. E na verdade vai até cumprir um padrão acima, mais elevado ainda. Mas a lei terminou com Cristo. Amém, meus irmãos? Eu sei que alguns irmãos não têm ideia do que é isso. Você não teve revelação disso ainda. Você vai ter que ter uma experiência um dia de ser liberto da lei. Entende? Aquela sensação desagradável de sempre estar em débito. Aquela sensação desagradável de nunca estar qualificado. De nunca estar no padrão. Esse é o crente zeloso, sem entendimento. É o crente que vive debaixo da escravidão das cobranças da lei. E ele sonha com um dia que ele vai conseguir cumprir todos os mandamentos. E naquele dia, Deus vai estar contente com ele. Deus vai estar contente com você mais do que já está hoje. Porque a alegria do Senhor na sua vida é por causa do sacrifício do Senhor Jesus sobre você. Amém, meus irmãos? Tantos crentes procurando se aperfeiçoar na carne. Isso é escravidão da lei. Tantos crentes que chegam aqui e se acham sem condições de liderar, sem condições de ministrar, sem condições de tomar ceia, sem condições de nada. Por quê? Porque o tempo todo ele se sente desqualificado, ele não consegue cumprir o padrão. E porque ele não cumpre o padrão, ele pensa que Deus não o aceita. Deus não aceita você por causa de padrão humano, nem por causa da lei. Deus aceita você por causa do padrão que é Jesus. Eu sei que, pastor, mas aí fica parecendo que é uma graça muito barata. Quer dizer que vale qualquer coisa? Posso fazer o que eu quiser? Não, claro que não. Nós obedecemos agora ao Cristo que habita dentro de nós. Entende? E não precisamos nos preocupar. Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós. Amém? Por isso, quando você chegar na célula para pregar, ou quando um supervisor, discipulador convidar você para liderar, você fala, olha, não sou eu, é Cristo. Então, se é Cristo, eu posso todas as coisas nele. Eu sei que de mim mesmo não tenho qualificação, mas Ele é a minha qualificação, eu vou aceitar. Quando alguém pedir para você orar, não vem correndo atrás do pastor falando, pastor, você ora. Você vai dizer, olha, de mim mesmo eu sou indigno, mas eu vou orar para você, porque eu vou confiar no poder do sangue de Jesus que me cobre. E quando eu impor minha mão sobre você, é pela fé, na graça de Deus, na justiça de Cristo. Se você fizer isso, Deus vai abençoar você. Deus não tem operado com mais milagres entre nós, porque nós não fomos libertos da lei na prática. Muitos de nós somos escravizados por isso ainda. Vivemos debaixo de uma sensação terrível o tempo inteiro, de que Deus não está satisfeito. É o seu caso, honestamente? Você sente isso o tempo todo? Que Deus não está satisfeito? Pois eu quero contar para você uma boa nova nessa manhã. Não tem nada que você possa fazer que vai satisfazer a Deus. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus é tão alto, é tão divino, que homem nenhum jamais pode alcançar. Portanto, desista de tentar. Apenas se achegue confiado no Senhor Jesus. Ele é a sua justiça. Ele é que é a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Desista disso. Sabe, não há nada que você possa fazer, o padrão é alto demais.
Mas tem um outro lado da graça também. Não tem nada que você possa fazer para alterar a justiça de Cristo. Nada. Você pode errar o que for, Cristo continua sendo justo. Justo. Nós de nós mesmos, não temos bem nenhum, nos aproximamos pela graça de Deus. Por isso você pode erguer mãos santas, você pode chegar em paz. Seu chefe pode achar que você não presta. Sua esposa pode achar que você é um hipócrita. Você fala uma coisa e vive outra. Entende? Você pode ter ganhado uma dura, você pode ter aprontado até de repente há pouco tempo. Mas se você chega e ergue as mãos e fala: eu creio no sangue de Jesus que me lava, eu vou entrar no santo dos santos agora, eu reconheço o meu pecado, eu confesso diante de Deus, mas não vou deixar de buscar a face do meu Deus, vou me achegar. Você acha que o Senhor vai te empurrar? Falando, quer ter comunhão com você? Não, sua esposa tem razão. Você, olha rapaz, você só fala, você não vive nada. Porque essa esposa sempre lembra a gente, né? Você não está vivendo. E aí se você de repente se sente acusado, perde a comunhão com Deus. Não perca por nada. Cristo é o fim da lei. Diga para o seu vizinho: meu irmão, Cristo é o fim da lei. Sabe, se é o fim da lei, também é o nosso fim. Vamos avançar, verso 5. Ora, bom, do verso 5 até o verso 13, Paulo fala o seguinte: existem dois caminhos para você tentar ser salvo. Paulo está dizendo, olha, tem dois caminhos. Os judeus, por ignorância, escolheram o caminho errado. Então ele fala, tem dois caminhos, um certo e um errado. Não tem um terceiro, só tem esses dois, para tentar chegar a Deus. Então Paulo vai falar a respeito dos dois. Primeiro caminho, olha o que ele diz no verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Esse versículo quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: o primeiro caminho, que é o caminho que os religiosos seguem, não são só os judeus, toda religião segue esse caminho, é o caminho de tentar se melhorar, se aperfeiçoar. É o caminho de tentar cumprir o padrão da justiça de Deus. Esse caminho é impossível. Homem nenhum jamais conseguiu e nem jamais conseguirá. Apenas o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Alguém fala, pastor, mas por que eu não posso cumprir? Se eu estou me empenhando, se eu sou sincero. Veja, sinceridade só não basta. É a sua condição que é o problema. Deixa eu dar uma ilustração para você entender. Vanderlei, para você se tornar um assassino, você tem que matar quantas pessoas? Só uma. Tem certeza? Só uma você matou, você vira assassino? Está certo disso? Quantos concordam com isso? Se matou um, já é assassino? Vamos falar agora de ser pecador. Quantos pecados eu tenho de cometer para ser um pecador? Hã? Um só. Para tornar um pecador na prática, você teria que cometer um pecado só. Pois então, preste atenção. Esse é o princípio da lei. Se você deixou de cumprir um pequeno mandamento da lei, segundo a Bíblia, você já está desqualificado. Nem tente os outros. Já está fora. Mesmo que você falhou e depois voltou atrás e tentou corrigir, não serve. Não tem correção. Uma vez que eu matei alguém, eu sou assassino. Não tem correção para isso. Não tem retorno. Não tem volta. Assim é a questão do pecado. Tem muita gente achando que ele não é pecador, só porque ele peca pouco. Ele fala, mas eu peco pouco. Não é ou não é? Eu conheço alguns esposos de algumas irmãs aqui da igreja que não são ainda da igreja, e eles falam isso: não, eu não preciso, eu não sou pecador, eu peco tão pouco, eu quase nem peco. Ainda bem que ele é honesto o suficiente para reconhecer o quase aí, né? Mas se ele pecou uma única vez, ele já é pecador? E quem vai para o inferno não é o pecador? Importa quantos pecados ele cometeu? O que importa é o quê? Se ele cometeu algum, se ele é pecador. Uma vez que ele cometeu um pecado, ele está reprovado diante de Deus. É por isso que Paulo fala, aquele que tentar viver pela lei, tem de cumprir toda a justiça da lei. Se você acha que vai se aproximar diante de Deus pela perfeição, tentando se aperfeiçoar, você tem que ser tão perfeito quanto Deus. É possível isso, meus irmãos? Mas é a tentativa dos espíritas. Eles querem ser tão bons quanto Deus. Fazem tantas boas obras porque eles querem ser tão bons quanto Deus.
Mas por mais que eles fazem, não muda a condição deles. São pecadores. Falharam. Deus não pode aceitá-los. Mas há um outro caminho. Eu diria que há um segundo caminho. Verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Então nós temos aqui a outra justiça. A primeira justiça é decorrente da lei. Ela é impossível. Ela é dificílima. Ela é inacessível. De tão difícil que ela é. Mas Paulo fala, tem um outro caminho. É a justiça pela fé. E essa justiça pela fé, ela é muito simples. Olha o que diz. Assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo fala, olha, o outro caminho é através da justiça que vem da fé. Ele fala, quem caminha pela justiça da fé, ele não fica perguntando, gente, quem é que vai poder descer do céu tão justo assim? E quem é que vai poder levantar dos mortos e vencer a morte, que é a consequência do pecado? Então Paulo está dizendo em outras palavras, olha, a quem crê na justiça que vem da fé, ele não faz essas perguntas, porque ele sabe que Jesus já veio do céu, que ele já desceu até o inferno, ou seja, ele morreu e ressuscitou, ele cumpriu o padrão. Portanto, quem crê não pergunta mais isso, não está à procura mais de um outro caminho, de uma saída, de um escape, ele já tem um escape. E Paulo fala então qual que é o escape, porém que se diz, é como se nós pulássemos do verso 6, que diz assim, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Aí no verso 8 diz, porém que se diz? Diz o quê? Aí Paulo fala, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Ele diz, ser salvo é muito fácil. Aqui ele tira a palavra Cristo e coloca palavra no lugar. É como se ele dissesse assim, Cristo está perto de ti. Está pertinho, pronto para entrar em você. Então ele fala, a palavra está perto de ti. Você não tem que subir aos céus nem descer ao inferno. Você não tem que fazer obras extraordinárias. Você não tem que fazer nada dificílimo, inacessível. Paulo está dizendo, ainda que isso assuste você, é extremamente simples, é extremamente fácil. A palavra está perto de você. Abra a sua boca que ela vai entrar dentro de você. Abra o seu coração que ela vai entrar dentro de você. Ela está acessível, é a palavra da fé, e essa palavra é Cristo. João capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o quê? Diga, o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Diga, é a palavra que se fez carne. Entende? Ele é o padrão. Aí Paulo continua dizendo no verso 10. Porque com o coração, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo está dizendo assim, olha, a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Aí alguém pergunta, Paulo, mas como é que é isso? Como é que ela está perto de mim? Como é que eu posso pegar ela para mim? Aí Paulo então dá o padrão aqui. Esse é o padrão que você tem que aprender. Você não tem que chamar o pastor para fazer apelo para ninguém. Você não tem que chamar o líder para fazer apelo para ninguém. Cada um de nós aqui é um contaminador, um disseminador dessa palavra santa. Quantos receberam essa palavra dentro de si? A palavra habita em você? Pastor, mas eu nem conheço a Bíblia. Eu não perguntei se a Bíblia habita em você. Eu perguntei se a palavra habita em você. Talvez você não conhece muito de Bíblia. Talvez você converteu agora, conhece pouco. Mas deixa eu dizer algo para você. A palavra viva de Deus já entrou dentro de você. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí Paulo fala, qual que é o caminho então, Paulo? Ele diz, se com a tua boca confessares, e em teu coração creres, serás salvo. Salvação é uma coisa muito simples. Salvação é acessível. Salvação é fácil. Não tem que fazer curso, não tem que fazer penitência, não tem que ser um grande conhecedor, não tem que ser culto, não tem que ser doutor. É uma coisa extremamente simples. A palavra está perto, é a palavra da fé. Aí Paulo fala então 3 condições. Primeira condição, que diz Paulo, no verso 9, se com a tua boca confessares. Tem que abrir a boca para ser salvo? Por que que eu eventualmente não, eu faço isso constantemente. Por que que eu sempre mando você repetir?
Outro dia eu ouvi alguém explicando, não, o pastor Aloysio, ele é muito entendido de didática. Então ele sabe que se a gente repetir, aprende mais. Pode até ser que inconscientemente eu tenha feito algo tão genial assim. Mas o motivo meu é muito mais próximo. Portanto, vir à frente para fazer uma confissão é muito importante. Nós temos que mandar a pessoa repetir conosco. Você então quer confessar Jesus? Repete comigo essa oração. Isso é necessário, está escrito na Bíblia. Ela tem de abrir a boca e confessar. Ou ela faz isso com a sua ajuda, ou ela faz sozinho. Mas tem que abrir a boca. Portanto, não existe conversão silenciosa. Ninguém vai ser salvo em silêncio. Para ser salvo tem que abrir a boca. Eu sei que isso escandaliza alguns, assusta outros, mas é um fato bíblico. Para ser salvo tem que abrir a boca. Para ser cheio do Espírito tem que abrir a boca. Não é assim que fala na Bíblia? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando com salmo. Quem é salvo em silêncio? Também não. Tem de confessar. Tem até que fazer mais. Tem que invocar. Vamos ver aqui daqui a pouco. Entende? Então, quando você estiver pregando para alguém, leve-o a falar com a boca dele. Agora eu pergunto para os irmãos, será que só abrir a boca e falar, seja honesto, vai ou não? O seu bom senso diz para você? Isso é algo lógico para você? Não tenha medo de sua mente. Não é porque você converteu que você tem que ficar agora uma pessoa sem lógica. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, tem lógica alguém só abrir a boca e ser salvo? Deus está preocupado em ficar ouvindo só a sua voz? Tem uma segunda condição. Qual que é a segunda condição? Crer com o... É possível abrir a boca e não crer com o coração? É possível alguém falar com salmos, hinos e cantos espirituais e não fazer com o coração? Vai ser cheio com o Espírito? Não. Então tem que vir as duas coisas. Não é uma reza repetida. Não é uma verborreia, um palavreado que você solta desenfreadamente. Não. As suas palavras são reflexo de realidades do coração. É porque você crê com o coração, você fala com a sua boca. E em crendo com o coração e falando com a boca, aí sim, você é salvo. O seu nome é escrito no livro da vida. Você é transportado das trevas para a luz. A semente de Deus entra dentro de você. Você se torna então da natureza de Deus. Deus passa a habitar dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, ensine as pessoas. Diga para elas. Não é uma questão de obras, é uma coisa muito simples. Não é uma questão de justiça própria. É só você aceitar a palavra que está perto de você. Agora, essa palavra está em nós. É por isso que temos que pregar. Vamos ver isso agora mesmo. A palavra está em nós. Quando nós falamos e estimulamos ela a repetir, ela está apenas recebendo a palavra que já está em nós. E a terceira coisa, olha o que diz. No verso 11. Porquanto a Escritura diz... Não era o verso 11. Perdão, meus irmãos. Verso 13. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será... Aqui então tem a terceira condição. O invocar talvez seja um resumo do que é crer com o coração e confessar. Entretanto, Paulo fala, se você quer ser salvo, tem que invocar. É fácil ser salvo então, meus irmãos? Tem mais gente salva do que você imagina. Talvez sejam salvos hoje e não tenham entendimento das coisas. Não é? É igual uma irmã que está na nossa igreja e ela vendo o programa de televisão e ela dizia, isso ela me contando, que ela ia às vezes na igreja dela e ela dizia, mas eu não concordo com o que ele está dizendo, eu não concordo com as coisas dessa maneira, isso não bate com o que está dentro de mim. E um dia ela assistindo o programa de televisão, ela falou, puxa, mas tudo que esse pastor fala eu concordo, eu acho que é desse jeito, eu sinto que identifico. E teve um dos programas que alguém se levantou e fez uma pergunta, e falou assim, pastor, e se tem alguém assim, assim, assado, que confessou, que creu, e que até procura praticar a palavra, mas ele não é crente? Aí eu lembro que eu falei, né, ainda falei brincando, eu falei, essa pessoa, ela já é crente, só que esqueceu de contar para ela. E ela me falou, pastor, no dia que eu ouvi aquilo, eu falei, é isso, eu sou crente e não sabia. Ela me disse isso. Ela falou, eu sou crente e não sabia, e hoje descobri. E ela veio para a igreja, seu esposo veio e se batizaram, tudo porque ela era crente e não sabia. Tem muita gente lá fora que é crente e não sabe, vai contar para eles. Vai contar para eles. Quantos querem contar para eles? Conta para eles, já é crente e não sabe. Já invocou o Senhor e não percebeu. Amém, meus irmãos? Bom, antes de eu falar de invocar, eu queria falar um pouquinho mais de invocar. Vamos falar do versículo 11.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, se você crê, você pode ter certeza de salvação. Não haverá confusão na sua vida. Você pode dizer para a pessoa: hoje eu estou contando para você, você hoje foi salvo pelo poder de Deus, porque você confessou com a boca e creu com o coração. Quem crê não pode ser confundido. Ou seja, a palavra confundido significa decepcionado, frustrado. Quem crê não é decepcionado. Verso 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Segunda coisa, não há distinção, pode ser branco, preto, rico, pobre, adulto ou criança, pode ser culto ou inculto, pode ser de todo tipo de gente, não há acepção de pessoa. A palavra está perto de você, é acessível a todos, e o caminho de salvação é o mesmo para todos. Portanto, não tenha, se você está entre nós nessa manhã e você ainda não confessou a Jesus, não tenha a postura que os judeus tiveram. Quando eles ficaram sabendo o caminho da salvação, eles disseram: não podemos crer nisso, preferimos continuar com os nossos rituais, continuar com as nossas ofertas, com nossas penitências, precisamos continuar com os nossos sacrifícios. Não faça como eles rejeitaram a Deus, e Deus então os rejeitou também. Entende? Aceita o caminho que Deus oferece, é um caminho simples, é um caminho fácil, é um caminho de graça, é um caminho de amor, que Ele estende para você. Talvez você não está aqui, essa fita talvez vai andar em muitos lugares, e talvez muitos vão ouvir essa fita. Abre o seu coração para isso, rejeita as obras do homem, creia na justiça que é por meio do Senhor Jesus. Amém? E o texto então diz no verso 13: porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo tem um sentido muito amplo. Salvo aqui significa ser justificado, por exemplo. Ser salvo significa ser considerado justo diante de Deus. Ser salvo também pode ser significado transformado, restaurado, curado, liberto. A palavra salvo é sozo no original, é uma palavra que tem sentido muito amplo. Nós aplicamos essa palavra apenas ao sentido de ser salvo de um naufrágio, por exemplo, livrado de um perigo enorme ou de uma situação de iminente destruição, dizemos foi salvo. Entretanto, o sentido bíblico é muito maior do que esse. E o texto fala que quando invocamos o Senhor, nós temos tudo isso. Por isso eu queria ler com você alguns versículos. Pega a sua Bíblia. Eu queria ler com você alguns versículos que falam da importância de invocar o Senhor. O que é invocar o Senhor? O que é invocar? Alguém já foi, participou de terreiro, já foi pai de santo ou algo assim aqui? O que é invocar lá? Diga alto. Chamar. Como é que as entidades vêm e incorporam no pai de santo ou na mãe de santo? Tem que chamar. Entende? Tem que chamar. É por isso que eu discuto muito o método de libertação usado em algumas igrejas. Porque os pastores chamam os demônios. Chamam os demônios. Se chamar, eles vêm mesmo. Por isso eu não creio nesse método de libertação. Não invocamos demônios. Não chamamos demônio pelo nome. Só falamos nome de demônio a título de ilustração e assim mesmo, olha lá. Caso contrário, que nem passa pela nossa boca, que é santa. Mas veja, Deus também tem que ser chamado, invocado. Você tem que chamar Deus em voz alta. Você tem que clamar e dizer: Jesus, oh Deus. Isso é importante. Quando você faz isso, algo acontece dentro do seu espírito. Quando você chama o Senhor vem. E junto com Ele vem toda a suficiência e provisão que Deus tem para dar. Pega a sua Bíblia, vamos ler algumas referências. Vamos começar lendo lá no Salmo 116, verso 13. Preciso que você abra com agilidade. Salmo 116, verso 13. Tomarei o cálice da salvação e farei o que mais, meus irmãos? Invocarei o nome do Senhor. Vai lá para Deuteronômio, capítulo 4, verso 7. Deuteronômio 4, 7. Deuteronômio está no começo da Bíblia. Acharam? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o... Então, quando é que Deus se torna chegado a nós, íntimo a nós, ou íntimo de nós? Quando nós o invocamos. Chame por Ele. Por que temos que chamar pelo Senhor? Primeiro, Paulo ensina aqui, e nós lemos lá também no Salmo 116, 13, agora mesmo. Nós chamamos por Ele para ser salvo. Por isso eu sempre falo para os irmãos, quando alguém invoca o Senhor vem sobre ele como um raio. É a velocidade da luz, Ele vem e salva. Ele vem e salva.
Outra motivo por que chamamos o Senhor, porque queremos estar próximos dele. Vem, Senhor, vem, Senhor. Quero o Senhor, vem, Jesus. Às vezes você não sente, parece estar meio distante de Deus. Na verdade, Deus está perto de você, mas você não sente. Qual que é o caminho nessa hora? Clama a Ele, clama, fala, vem, Jesus. Espera que venha, entende? Espere que venha. Eu participei de uma igreja, participei de uma reunião. E eles têm um costume tão interessante. Eles não aceitam essa coisa, né? Às vezes aqui na igreja nós gostamos muito daquela coisa assim, dos final das músicas, e a bateria bate forte, e o pastor grita, e o teclado bate, e você vai ao delírio, não é verdade? Eles não gostam disso. Eles falam que isso é carne. Algumas vezes é mesmo. Então lá, tudo é muito silencioso. E eles começam a chamar por Jesus, no final da reunião. Eles falam, agora vamos chamar pelo Espírito Santo. E começa, Espírito Santo, vem. Senhor Jesus, vem. Aguardamos por ti. E dá um silêncio. Eu que estou acostumado com esse barulhão aqui, fico louco. Esse povo é tradicional demais, não aguenta essa igreja não. E eles continuavam, Jesus, clamamos. Alguém gritava, Jesus, Espírito de Deus. E de repente, começavam as manifestações na reunião. Impressionante. Um começava a rir daqui, o outro chorar dali, e o outro uivava, o outro urrava, e começou coisas que nem nos momentos mais avassaladores dessa igreja jamais aconteceu. E se você fosse fazer um culto desse, você não imaginava que aconteceria no meio deles. Tudo porque eles estavam lá invocando. Eu penso que nós precisamos aprender a esperar mais o Senhor em nossas reuniões. Nós achamos que tudo depende de nós. Somos nós que sentimos, nós que fazemos. Precisamos às vezes chamar por Ele. Sabe, hoje quando você chegar na reunião à tarde, faça uma experiência. Chame por Ele. Chegar na sua casa, você for orar, você sente que está tão árido, tão seco para orar, mas você começa a chamar por Ele. Fala, Jesus, vem, espero por Ti, aguardo em Ti. Oh Jesus, vem, me enche. Chamo por Ti. Comece a chamar em voz alta, você vai ver. O Senhor vai vir, vai encher a sua vida. Vai ter intimidade com você. Eu estimulo você a fazer o teste, porque se não funciona, deixe de lado. Entende? Estimulo você a fazer. São coisas que eu faço. Tem dia que eu não oro, eu só chamo. Hoje de manhã eu não orei, só chamei. Só chamei o Senhor. Não é porque eu ia ensinar, não. Porque eu estava muito angustiado de alma. E eu acordei angustiado. Eu falei, eu vou só chamar por Ele. E você chama e Ele vem. É como se Ele chegasse e dissesse, o que foi, meu filho? O que você tem? Para com isso. Que angústia é essa? Eu falo, eu estou angustiado. Estou decepcionado com o Senhor. Eu falo, por quê? Aí o Senhor... Você não decepciona com Deus às vezes, não? Às vezes eu falo, Senhor, o Senhor não fez o que eu queria. Não foi do jeito que eu esperava. Aí eu pego e choro. E imagino que o Senhor ri, né? Mas ainda assim eu quero dizer para o Senhor que eu amo o Senhor. Eu estou te contando como é que eu converso com Deus. É desse jeito. Eu quero dizer que ainda assim, eu quero dizer para o Senhor que Tu és Senhor, só faz o que o Senhor quiser. Mas que eu estou muito frustrado, eu estou. Aí eu começo a chamar o Senhor, e o Espírito Santo vem e me conforta. Aí Ele me explica, Ele fala, você não está entendendo. Eu estou querendo fazer isso com você por causa disso e disso e disso. É para o seu bem. Aí eu falo, então tá bom. Então pode fazer. Alguém fala, pastor, mas tem direito de falar assim com Deus? Eu sei que é infantil, eu sei que é tolo, mas não tente ser outra coisa diante de Deus. É isso que nós somos. Entendeu o que eu estou dizendo? Não tente parecer maduro diante de Deus. É como a minha filha que tenta conversar comigo igual gente grande. Eu fico olhando para ela e rindo. Ela quer enganar quem? Eu sei quantos anos ela tem. É a mesma coisa Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Seja honesto com Deus sempre. Entende? Seja honesto com Deus sempre. Mas com coração puro. Porque Deus só ouve aqueles que o invocam de coração puro, de lábios limpos. Posso ouvir um amém dos irmãos? Vamos ler mais na Bíblia. Olha o que diz o Salmo 18. Salmo 18, verso 6. Salmo 18, verso 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. O que Davi fez na angústia dele? O que eu fiz hoje de manhã na minha angústia? Invoquei o Senhor. Na minha angústia eu invoco o Senhor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Isso aqui não é poético, isso é real. Às vezes você tem que gritar diante de Deus, gritar para Deus. Não porque Ele está longe, é uma maneira de você expressar tudo que vai na sua alma. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
Vai lá para o Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Acharam? Eu quero ler isso junto com você. Esse versículo é lindo. Salmo 145, 18. Quero que todos leiam. Se você não conseguiu achar, leia com o vizinho. Vamos lá? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De novo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em... Perto está o Senhor dos que chamam por Ele. Dos que clamam por Ele. Dos que dizem, Jesus vem. Na hora que você diz, Jesus vem. Espírito Santo vem. Senhor vem. Ele vai estar perto de você. Ele vai envolver você. Invoca o Senhor. Invoca o Senhor. Na sua angústia, não fique lá lambendo a sua ferida. Invoque o Senhor. Amanheceu angustiado, está angustiado, pode ser que perdeu o emprego, pode ser que está doente. Tem algo que angustia mais do que doença, meus irmãos. Eu quando eu fico doente, eu fico angustiado. Eu fico pouco doente. E as doenças que eu tenho são doenças simples, né? Uma gripe, um resfriado. Mas quando eu fico assim, eu fico angustiado. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não fique lá se acusando, não fique lá se condenando. Ah, eu sou um crente de segunda, eu estou angustiado. Para com isso. Você não é aceito por causa disso diante de Deus. Apenas invoca na sua angústia. Fala, Senhor, vem, eu estou angustiado, estou doente. Se você fizer isso, o Senhor vai estar perto de você para afofar a sua cama. Talvez Ele não vai curar, mas vai afofar a sua cama. E vai tirar a angústia de você também. Vai tirar a angústia. Não é vontade do Senhor que você fique angustiado. Vai lá para o Salmo... onde é que eu estava? Salmo 118. Salmo 118. Olha o que diz. Verso 5. Em meio à tribulação, o que eu fiz, irmãos? Invoquei o Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu... Não é maravilhoso isso? É tão simples. Você quer arrumar um monte de fórmula. Você quer descobrir um monte de fórmula. Deus só quer que você chame por Ele. Chama por Ele. Chama pelo Senhor. Erga os seus olhos para o céu. Chama por Ele. Chama, chama. Chama 1 dia, 2 dias, 3 dias. Chama por Ele. O Senhor vem. O Senhor vai vir para livrar você das suas tribulações. Vamos ler ainda no Salmo 86, verso 5. Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Mais uma vez, a palavra invocar, chamar por Ele, gritar por Ele, às vezes, se for necessário. Em Isaías 55, verso 6, tem um versículo que os irmãos conhecem, não precisa de abrir. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está. E para encerrar, vamos ler Lamentações 3. Lamentações 3, verso 55. Portanto, não pense que invocar é só para salvação. Invocar deveria ser um hábito seu, um costume seu, não a liturgia de culto, mas o escape, o seu escape, entendeu? A sua torre forte, no meio da angústia, invoque. Sabe, você está desesperado por algo? Invoque, clame, grite por Ele. Está sentindo distante de Deus? Clame por Ele. Sente acusado, o inimigo tem oprimido? Apenas invoque. Está atribulado de alma? Invoque. É tão simples, porque o Senhor está perto daqueles que invocam em verdade. Vamos encerrar lendo Lamentações 3:55. É depois de Jeremias. Os irmãos estão com dificuldade de achar esse livro, né? Lamentações. Olha o nome desse livro da Bíblia. Como é que é o nome dele? Como é que pode ter um livro desse na Bíblia, irmão? Porque lamentar não é pecado. Lamentar não é pecado. Você pode lamentar. Lamentar situações, lamentar perdas, lamentar incidentes, lamentar enfermidade. Você pode lamentar. Deus espera que você lamente. Agora, Deus não aceita que você discuta com Ele. Não discutimos com o Senhor. Ele é o oleiro, nós somos só o vaso. Podemos não gostar dele amassar o vaso, mas Ele é o Senhor. Não discuta com o Senhor. Mas pode lamentar. Ô Senhor, doeu dessa vez, hein? Pode. Mas não pode dizer, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Eu não sou tão duro. Um dia um pastor me disse isso. Por que Deus fez isso comigo? Eu não sou tão duro. Era só Ele falar comigo que eu obedecia. A resposta dele mostra que ele precisava era daquilo mesmo. Exatamente. Essa é a diferença de lamentação com reclamação, com murmuração. Né? Você pode lamentar uma perda, mas não discuta com Deus. Senhor, Tu levaste o meu filho. Vou lamentar o resto da minha vida. Mas não erga a minha voz. Não discuto com Deus. Deus deu, Deus levou. Bendito é o nome do Senhor. Não é fácil falar isso. E nem tem que falar isso também rindo para as paredes. Pode falar isso chorando. O Senhor vai entender e vai confortar você.
O negócio é que tem crente que nem angustiado não fica. Tem crente que é tão sensacional que ele não lamenta nunca nada. Não, sempre estou excelente. Eu não sou um desses. Estou avisando para ninguém ficar decepcionado comigo. Vamos ler Lamentações. Diz assim: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Cova, não falei referência? Lamentações 3:55. Lamentações 3:55, olha o que diz. Da mais profunda cova, além de ser uma cova, ainda é funda. Senhor, invoquei o teu nome. Clamei, ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Talvez ele não tire do buraco, mas ele fala, não temas, estou aqui pertinho de você. Talvez continue na cova. Você fala baixinho, Senhor, me tira daqui. Ele responde, não temas, estou com você, estou do seu lado. Por que você ouviu a voz de Deus? Porque você invocou. Invocou. Qual a situação você tem passado hoje? Invoca, chama por ele. É o seu cônjuge que não converte, que não muda. É o seu filho dando trabalho. Chora, clama por ele, grita por ele. O Senhor vai ouvir. O Senhor vai ouvir. E Deus não ouve só quem é crente não, viu? A minha avó conta, minha mãe sabe disso. Meu tio, que é pastor hoje, era terrível. E ela também se converteu depois, mas ela nem era crente. E um dia ela conta que ela foi lá para o fundo do quintal e ela gritou para Deus. Né, mãe? Gritou para Deus. Chamou por Deus. Não passou 1 nem 2 meses, converteu o menino. Hoje é pastor. Depois converteu um monte de gente. Todo mundo acha que converteu na minha família. Entende? Jeremias 33:3. Vamos ler? Jeremias 33:3. São tantos versículos que falam de invocar o nome do Senhor. E eu não quis ler todos com os irmãos, mas eu sei que os irmãos têm alguns prediletos. Esse com certeza é um deles. Jeremias 33:3. Vamos ler? Vamos ler junto? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não sabemos nada. Mas se você gritar por ele, ele vem. Mas seria tão bom se nós gritássemos por Jesus hoje aqui de manhã. Você gritasse por ele, você clamasse a ele. Eu queria, na hora que você faz isso, um fogo brota do seu espírito. Eu te falo porque eu sinto o conforto de Deus na minha vida. Ser pastor não é fácil. Não quero aqui lamentar minha função, não. Mas ser pastor às vezes é difícil, as pressões às vezes são grandes. E o que você acha que eu faço nessa hora? Fico lamentando a vida? Eu grito por ele. Vamos avançar, deixa eu encerrar. Foi um erro por uma letra, você viu? Enterrar e encerrar. É só o C e o T. Mas Paulo, no verso 14, fala da importância do evangelismo. Acompanhe na sua Bíblia. Olha o que ele diz. Volta para Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Paulo está dizendo. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que Paulo está dizendo? Olha, para eles serem salvos, tem de invocar. Mas para invocar, tem de crer. Mas para crer, tem que ouvir. E para ouvir, alguém tem de pregar. Veja, cada um desses estágios aqui é importante. Cada um deles é fundamental. Se você não invocar, você não é salvo. Mas antes de invocar, tem de crer. E antes de crer, tem que ouvir. E antes de ouvir, alguém tem que pregar. Alguém tem de falar. A palavra no original aqui é arauto. O arauto, ele ficava nas praças públicas, nos mercados, para anunciar as notícias do rei. Para falar a respeito das novas. Ele saía gritando nas praças e nos mercados. Essa palavra que está aqui no original. Temos que falar. Então, o processo todo começa em você. Você fala. Quando você fala, a palavra sai. E quando a palavra sai, o outro ouve. Ao ouvir, a fé é liberada, porque a fé vem pelo ouvir. E uma vez que ele ouve e tem fé, ele invoca. E na hora que ele invoca, ele é salvo. Esse é o projeto de Deus. Portanto, se você... Segura o seu filho, por gentileza. Quero que os servos sejam firmes aí atrás. Eu ainda vou chegar na glória e vou dizer, Senhor, eu tinha uma igreja organizada. Quantos concordam comigo?
Eu sou um pentecostal com cabeça de tradicional nesse ponto, me perdoe. Mas bagunça é do diabo, não é de Deus. Por isso que eu sou firme. Olha para cá. No verso 17, o que diz? E assim a fé vem pela... Os irmãos fecharam a Bíblia? E assim a fé vem pela... Noutra versão diz, a fé vem pelo ouvir. Deixa eu dizer para você, você foi incluído por Deus num processo maravilhoso. Deus quer que as pessoas invoquem. Mas entre ela invocar, vai ter que ter um processo. Você vai ter que falar. Quando você falar, a sua palavra é o verbo de Deus. Portanto, fale pelo Espírito. Fale debaixo da unção. Quando você falar, vai ser o verbo de Deus. E quando você liberar a palavra e o outro ouvir, ele vai receber fé. Porque a fé é pelo ouvir. Uma vez que ele tiver fé, ensine-o a invocar. E no dia que ele invocar, ele vai ser salvo. A palavra do Senhor diz que o Senhor é rico. Não é assim no verso 12? Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Invocou o Senhor, você acha. Invocou, acha. Vamos encerrar. No verso 16 até o 21, Paulo então volta a essa questão. Por que que os judeus então não foram salvos? Aí Paulo então explica, ele diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então, Paulo está dizendo, ele explica então as razões. Será que nem todos ouviram? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela fé da palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Verso 18. Paulo está dizendo, olha, para que eles pudessem crer, eles tinham que ouvir. Aí Paulo fala, será que eles não ouviram? Aí Paulo responde, sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Ouviram, mas rejeitaram. Mas pode ser que eles ouviram, diz Paulo, e não entenderam. Verso 19 diz assim, pergunto mais, porventura terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Ou seja, eles ouviram, mas será que eles entenderam o que ouviram? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Aqui Paulo está dizendo, de jeito nenhum, porque se tinha um povo que era insensato, esse povo eram gentios, como está escrito aqui. Os judeus não, eles têm entendimento, eles compreendem. Portanto, se não aceitaram, é por outro motivo, verso 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Portanto, não é automático. Pode ser que você pregue, pode ser que você fale, mas o outro não receba e não queira. Não existe promessa bíblica de que todos vão ser salvos. Pelo contrário, a promessa bíblica é que haverá julgamento e alguns serão condenados. E por que serão condenados? Porque se recusaram a ouvir. Qual que é a sua única obrigação nessa questão? Falar. E Paulo diz, porque se você não falar, até as pedras clamarão. Porque alguém tem de falar. Se não falar, não há salvação. Alguém tem que falar. A salvação vem quando a palavra de Deus que está em você é liberada no coração daqueles que querem. Amém, meus irmãos? Tudo com o objetivo de que no final eles possam invocar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Olha para cá um instante. Nós vamos encerrar invocando o nome do Senhor nessa manhã. Olha para cá um instante. Há um motivo para invocar o Senhor? Primeiro motivo, você quer o Senhor? Se você quer o Senhor, chama por Ele. Você quer sentir a sua presença, a sua unção, o seu toque? Chama por Ele. Não tem que ser numa voz tão alta, mas tem que ser em voz audível. Façam. Alguém vai dizer, pastor, mas eu já estou sentindo o Senhor, meu problema é outro. Eu me sinto angustiado, atribulado, me sinto frustrado com tanta coisa. Você está angustiado? Eu não sei o motivo da sua angústia. Pode ser uma perda, pode ser uma enfermidade, pode ser uma série de coisas. Pode ser uma luta com pessoas para a salvação de alguém. Clama ao Senhor. Tem algo que você não aguenta mais na sua vida. Você não aguenta mais o dinheiro curto. Você não aguenta mais o seu cônjuge que não se converte, ímpio, cachaceiro. Você não aguenta mais situações na sua vida. Em vez de chutar o balde, invoca, chama por Ele. Chama por Ele, grita por Ele. O Senhor vai estender a sua mão e vai liberar a bênção sobre a sua vida. Quantos querem fazer isso nessa manhã? Quero que você ignore esse telhado aqui agora. Quero que você erga os seus olhos. E erga também o seu coração.
E erga também as suas mãos, no sinal de seu coração foi erguido. Eu quero que você abra a sua boca agora e apenas chama por Ele. Não precisa de orar, apenas chama por Ele. Chama o nome dEle. Apenas diga, são tantos nomes que Ele possui. Chama. Abra a sua boca, não tenha vergonha. Não se constranja.